Tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar a parte de nutrição e de hidratação do paciente. Temas relevantes, como sempre, a gente sempre traz temas importantes. E aí o teu material tá top sobre esses assuntos, tá? Preciso que você utilize ele. Já estou com o meu aqui, ó, sempre me acompanhando. Então pega aí teu material, a gente vai trabalhar muita coisa bacana. Vamos falar sobre como elaborar cardápio dos nossos pacientes. É claro que o intuito aqui não é que a gente saia com orientações nutricionais mais complexas. Isso cabe ao fisioterapeuta, ao nutricionista. Professora, você tá doida? Isso cabe ao nutricionista, né, que é o profissional adequado, e aí a gente com certeza, claro, pode e deve trabalhar aí, ó, em conjunto com esse profissional, mas é importante que a gente tenha uma noção sobre os nutrientes, os micronutrientes, e esse é o intuito de hoje, que a gente saia aqui com essa noção. Como também sobre a hidratação do paciente, né? Somos nós que vamos estar ali à frente da hidratação, oferecendo líquido, oferecendo lá água, sucos, e é importante a gente entender por que se pede tanto para hidratar o paciente, porque é tão importante a hidratação do paciente, certo? Então vem comigo, vai pegar teu material, enquanto eu vou me diminuir, ó, vou aqui pro cantinho. Qual capítulo nós vamos trabalhar hoje, prof? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13, que fala sobre hidratação, e logo em seguida a gente já vai entrar sobre alimentação, e aí a gente contempla tudo isso falando no capítulo 15 e 16, certo? Condensei tudo isso porque vocês vão ver que lá no capítulo 15 também fala de hidratação, certo? Então, eu já trouxe o capítulo de hidratação, que é o capítulo 13, para ficar juntinho, porque tem tudo a ver. A alimentação também está associada à hidratação, muitos alimentos são ricos em água, e quando a gente faz a ingestão de alimentos, geralmente a gente também fala da ingestão de líquidos, né? Então, vamos juntar tudo para ficar o conhecimento aí bem esmiuçadinho para vocês conseguirem realmente adquirir o máximo de informações daqui e sair, ó, tops. Então, bora, vem comigo, vai pegar teu material. Página 61, certo, gente? Vou me diminuir mais aqui para não ficar atrapalhando. Prontinho, acho que agora tá bom, né? Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai trabalhar esses temas, né? O tema da alimentação e da hidratação. De maneira geral, vamos falar um pouco sobre a nutrição, né? A importância da nutrição e a importância da hidratação. Para a gente iniciar, vamos iniciar falando sobre água. A gente falou muito sobre água, gente. Já falamos muito sobre ela quando a gente estava lá no nosso primeiro capítulo. No primeiro capítulo desse módulo de noções de enfermagem, existia um capítulo chamado de Cuidando da Saúde. E aí os passos e pontos importantes para a gente fazer a manutenção da saúde de um indivíduo. E o que eu mais trabalhei com vocês foi a importância da hidratação. E aí nós falamos, né, sobre a água rapidamente, a importância da água que compõe todo o nosso corpo, todos os órgãos, mas agora a gente vai se detalhar mais um pouquinho, certo? Vamos lá. Então, primeira coisa, eu queria começar perguntando para vocês, por que a gente bebe água? Por que precisamos beber água? Você pode me dizer, professora, porque a gente precisa se hidratar. Ótima resposta, concordo com você. Realmente, a água a gente faz a ingestão porque a gente precisa se hidratar. Top, tudo certinho. Mas é importante que a gente tenha uma visão mais ampla disso, né? De todas as funções que a água desempenha no nosso corpo. E aí nós trabalhamos sobre essa função lá no capítulo 1, né? Vimos que a água ela participa do transporte de substâncias, vimos que a água participa da regulação da temperatura do corpo, da excreção de substâncias no corpo. Então, várias funções dessas orgânicas da água a gente trabalhou lá no capítulo 1. Tá com dúvida? Volta lá, dá uma lida, certo? Mas aqui eu queria trazer muito mais contextualização com o nosso dia a dia com o paciente. O paciente que não toma água é um paciente que vai ter mais complicações em todos os âmbitos da saúde, certo? É um paciente que vai desidratar, obviamente, mas é um paciente que vai ter mais dificuldade para defecar, vai ter mais dificuldade para urinar, vai ter mais dificuldade para se alimentar, certo? Então, é um paciente que vai ter a pele mais sensível, que vai ter mais possibilidade de abrir escara, de abrir ferida. Então, pela água ter todas essas funções e ainda fazer a hidratação do corpo, né? Hidratação da pele, ela vai prejudicar, a falta dela vai prejudicar vários órgãos, não é apenas
um ou outro, certo? Então, a gente precisa beber água porque o nosso equilíbrio corporal, nossas células dependem da água para sobreviver. E aí, obviamente, vocês já podem ter visto essa figura, né? Eu acho que com certeza já devo ter até mostrado para vocês. Quem não lembra, vamos rever aqui a porcentagem de água por órgão do nosso corpo. Então, se vocês estão vendo que todos os órgãos, todas as estruturas do corpo humano têm um pouco de porcentagem de água. Até mesmo ossos, ó, que a gente acha que não tem nada de água. Um osso tem água, professora? Nunca pensei. Pois bem, pois diga, né? Estou aqui para lhe afirmar. Os ossos também têm na sua composição água. Claro que não é como outros... Os ossos, desculpa, né? Tem na sua composição água. Claro que não é como outros, como o cérebro, como o coração, que tem, ó, mais porcentagem de água. Ó, o pulmão, 86%. Mas ele tem, sim, uma certa quantidade de água e essa água é muito importante. Então, se a gente perceber isso aqui, a primeira informação é que todos os órgãos têm na sua composição água. A segunda informação é estruturas sem, né, que a gente nem imagina que tenha, também tem, como os ossos, como as juntas. E outra informação é que quanto mais o órgão ele é importante fisiologicamente para o corpo do indivíduo, maior a porcentagem de água. Então, se você pensa aqui, ó, em órgãos como cérebro, coração, pulmão, né, fígado, são órgãos vitais. Olha o sangue, 81%. Então, quanto mais importante aquele órgão é para a fisiologia do indivíduo, mais teor de água tem. E por isso a necessidade da gente estar sempre, ó, se hidratando. Falando nisso, eu sempre estou aqui dando, né, o conteúdo para vocês ou em sala de aula com minha aguinha de lado. Então, façam isso também. Aqui eu trouxe uma definição, né, da porcentagem de água. Acho que a gente já conversou sobre isso em outro conteúdo. Eu acho que eu já, né, no primeiro capítulo a gente falou, mas para quem não lembra e já relembrando, ajudando aí a vocês, tá vendo? Cerca de 60% a 70% do corpo de um indivíduo é composto por água, né? Nos bebês isso chega a 80%, numa criança, no recém-nascido. Então é realmente um dos principais componentes da nossa célula e a gente precisa fazer a ingestão dela, da bendita água. Funções da água, a gente já discutiu, não vou falar mais muito sobre isso, porque, como eu falei, volta para o capítulo 1 se você tiver com dúvida nisso, mas a gente viu que a água ela participa do transporte de substâncias, ela ajuda na eliminação de substâncias tóxicas do corpo, né? Regula a temperatura através do suor, faz a proteção de órgãos vitais, faz a hidratação e ainda previne o envelhecimento. Mas, como é que a gente percebe, sem o paciente nos dizer, que ele está desidratado? Então, até agora nós estamos falando da água, da importância, né, da hidratação, a importância para o corpo e tudo mais. Só que existem sinais corporais que nos indicam que aquele paciente ele está desidratando. E esse é o ponto-chave do conteúdo de hoje em relação à hidratação, certo? Hidratar a gente sabe que é importante, né? Então, ingerir ali no mínimo 2 litros de água por dia ou mais, né? Sempre ofertar ao paciente, mesmo que ele não queira, que ele não mostre interesse ou que ele não peça, mesmo que em pequenas quantidades é melhor do que nada. Às vezes a gente sabe que tem idoso, tem paciente que não aceita água, não gosta. Então, mesmo que ele não goste, ele tomar um pouquinho é melhor do que ele não tomar nada, certo? Então, eu sempre digo, se ele aceita só um pouquinho, desse pouquinho, porque já vai fazer diferença. E existem sinais, né, o nosso corpo ele fala, e existem sinais, sintomas que podem indicar que aquele paciente ele esteja desidratado, certo? Então, aqui eu trouxe algumas coisas que podem nos levar a achar que esse paciente está desidratado e aumentar a ingesta hídrica, ou em algumas situações precisar levar, inclusive, ele ao pronto-socorro, certo? Porque a desidratação ela pode sim causar a morte do indivíduo. Então, alguns sinais que a gente pode perceber, a boca sempre seca, então é aquele paciente que está lá com a boca muito seca, que você abre a boca dele, não tem lá aquele brilho na língua, não tem lá aquele brilho na bochecha por dentro, né, na mucosa, na gengiva. Não tem saliva, é como se não existisse saliva. Realmente, a quantidade de saliva ela é mínima, porque como não tem água no corpo, então não vai produzir saliva em excesso para gastar o pouco de água que tem, entende? O corpo pensa assim. Então, boca seca é um dos sinais que a gente tem que estar atento ao nosso paciente. A sede, o simples fato de pedir água, de estar com sede, também pode significar desidratação, certo? Então, a gente não deveria esperar tomar água
né? Esperar ter sede. Eu gosto muito. Vou até aqui pegar o material para ir acompanhando junto com vocês, que eu gosto de ir acompanhando junto, né, gente? Vocês sabem. Tem o meu conteúdozinho aqui. Peraí, ainda. Pronto, aqui, ó. Capítulo de hidratação, certo? Então, é muito comum a gente ter sede para tomar água, né? Ah, não, eu tô com sede agora eu tô com sede. Então, agora que eu vou tomar água. Gente, isso é uma furada, certo? Então, a gente tem que tomar água antes de sentir sede. A sede já é um sinal que o corpo tá dizendo, meu Deus, pelo amor de Deus, tome água, criatura, que já tô aqui numa situação difícil. Então, boca seca, lábio seco, lábio rachado, a própria sede pode sim significar que o paciente já está desidratado. Atenção também para a urina. Lembra que eu falei que, né, lá em outros conteúdos, que a urina também é composta de água. E quanto mais a urina ficar concentrada, mais significa que tem pouca água no seu organismo. Então, quando a gente tá com a urina ali do paciente mais escura, mais concentrada, isso pode sim significar que ele pode estar com pouco teor de água. Calma, gente, não faça uma confusão sobre a questão de infecção urinária. Quando a gente tá com infecção urinária, o paciente é comum ficar com mau cheiro, ficar mais forte, mas eu não tô falando disso aqui, eu tô falando de concentração, de você mudar a percepção, o paciente não tá doente, mas você vê que a urina dele é sempre muito amarelada, muito concentrada. E à medida que você aumenta a ingestão de água, você percebe uma melhora, a urina vai clareando, vai ficando mais clarinha. Opa! Então, a urina escura, concentrada, pode ser sim um indicativo de desidratação, certo? Então, atenção a isso. E aí, ó, pesquisas, elas comprovam que de 3 a 5 dias uma pessoa pode morrer caso não tenha acesso à água. Então, a água, gente, realmente é um bem vital. E como é que eu posso aumentar essa hidratação do meu paciente? Além de ofertar, gente, água por si só, né? Se o paciente ele tem dificuldade para aceitar água, ou mesmo que ele não tenha, a gente pode ofertar alimentos ricos em água. A gente pode ofertar outros tipos de líquidos, água de coco, sucos, dos mais variados tipos. Tudo isso são aportes, sim, hídricos e que vão ajudar a hidratar esse paciente, certo? Então, aí no material de vocês, na página 62, tem até aqui, ó, estimulando a hidratação do paciente. Todos vocês abram aí na 62, ó. E aí, nesse boxzinho, vocês vão ver que ele vai dizendo tudo que eu posso fazer, ó. Oferecer, às vezes até mesmo insistir, né? Pelo menos 5 copinhos que o paciente tome. Às vezes vai ser difícil, ele não vai aceitar, mas é importante a gente fazer essa insistência, né? A importância de tomar os 2 litros de água é indiscutível, mas se ele não consegue tomar muito, pelo menos além de 10 em 10 ml, 5 ml, o que ele conseguir já vai fazer resultado. Importante, como o livro traz para você, ó, alimentos ricos em água, gente, frutas como melancia, como abacaxi, como melão, como laranja, tem muita água e vão ajudar a hidratar o paciente também. A gente se hidrata não apenas tomando água, mas também se alimentando, certo? Oferecer leite, oferecer gelatina. Gelatina é um ótimo aliado. Por quê? A gelatina, ela quase não tem caloria, praticamente não engorda, serve como sobremesa e além disso tem muita água na sua composição. Então uma boa dica aí para vocês é a gelatina pra gente aumentar aí a hidratação do paciente, também provocar saciedade nele, porque docinho ele vai ser gostoso, né? Outras coisas importantes é a gente adaptar. Então, muitas vezes o paciente não vai aceitar fácil, não vai querer beber num copinho assim bonitinho. A gente pode dar numa seringa, naquelas seringas grandes mesmo, né? Oferecer na seringa, não tem problema nenhum. Ou num copinho adaptado, ou num copo até para criança. A criança sempre é melhor dar para ela naqueles chuquinhas, ou naqueles copinhos com bico, né? Mas para o idoso a gente também pode ofertar naqueles copinhos para ver se ele aceita melhor. Ou o uso da seringa é essencial, certo? Então, fiquem atentos a esses sinais e fiquem atentos também como a gente pode estimular essa hidratação. Além de dar água, oferecer outros líquidos e oferecer alimentos, gente. Alimentos que possam nos dar esse aporte nutricional, mas também aporte hídrico. Então, todas as frutas, na maioria das vezes, elas têm muito teor de água, certo? Além desses sinais, gente, a gente pode encontrar a cefaleia, né, a dor de cabeça. Então, a dor de cabeça pode indicar desidratação. Sempre digo para os meus alunos, tá com dor de cabeça, tome água.
Antes de tomar medicação, tome água, muita água, para ver se passa. Porque dor de cabeça ou cefaleia pode ser sim desidratação. Pode também ter fraqueza, pode também ter choro sem lágrimas, né? A urina concentrada, tudo isso que eu já falei. Mas os principais são esses pontos aqui que nós estamos vendo agora no slide, certo? Beleza, gente. Então, quanto à hidratação, era isso que eu queria passar para vocês, tá? A importância da gente ver esses sinais e da gente sempre estar ofertando água, mesmo que não a água, né, ela mesmo propriamente dita, mas associar alimentos. E aí, falando de alimentos, nós vamos agora falar sobre nutrição, a importância da nutrição para o paciente. Então, acabei de já falar um dos benefícios da nutrição correta para o corpo do indivíduo, que é a hidratação. Se a gente alimenta bem esse paciente, ele também, além de estar recebendo nutrientes, ele vai estar recebendo aporte hídrico, água. Então, quanto mais ele ingerir frutas, verduras em sua dieta, maior o teor de água também que ele vai estar ingerindo. Isso, ó, é ótimo, é muito positivo. Então, a importância da nutrição, além dessa que eu já falei, da hidratação, também é deixar o paciente vivo, né? Nós precisamos de energia para viver. E os alimentos é que nos dão essa energia. É como um celular que você precisa lá carregar constantemente na bateria para que ele funcione. Nosso corpo também precisa desses carregamentos aí. Mas, no nosso caso, quem dá essa carga não é a energia. São os alimentos. Na verdade, é uma energia que vem dos alimentos, né? E aí, esses alimentos, eles podem ser alimentos hoje em dia muito industrializados e calóricos, que pouco têm aporte nutricional, ou podem ser alimentos simples, mas que tenham muito aporte nutricional, certo? Hoje a gente vê muita industrialização de produtos, de alimentos, e quando a gente vai ver o teor realmente de nutrientes, o alimento é muito pobre em nutrientes, ele é muito mais rico em calorias do que em nutrientes, então atenção a essa diferença. Não é porque o alimento tem muita caloria que ele tem muito nutriente. Às vezes não, às vezes só tem gordura ali. Não tem outra coisa, só gordura. Tem um índice calórico altíssimo, mas não nutre nada o corpo, certo? Então, queria chamar a atenção para isso, né? Apesar de ter gente aí que já tem um costume de comer muita coisa industrializada, né? De botar na sua dieta enlatados, alimentos mais condensados, condimentados. Muitas vezes aquele alimento é muito rico no aporte nutricional, certo? E qual é o nosso papel, então? Nosso papel como cuidador, o que é que a gente precisa fazer para garantir essa alimentação saudável do nosso paciente, né? Então, a gente precisa garantir que ele coma em horários certos, é importante a rotina. Sempre gosto de dizer que a rotina é um pilar do nosso cuidado. Todo, praticamente, conteúdo eu falo sobre rotina, porque tudo tem a ver com ela. Então, estabeleça horários fixos para que ele tome café, para que ele tenha lanche, né? Além, umas 6 refeições por dia e seria o ideal, a gente vai já falar sobre isso. Cuidar da qualidade dos alimentos, se for você que vai escolher esses alimentos, se for você que vai fazer as compras lá da casa, porque muitas vezes o idoso mora só, ou a família pede para que você faça essas escolhas. Então, sempre preze pela melhor qualidade possível, certo? E claro, você vai estar lá ao lado dele ajudando na ingestão, né? Verificando a quantidade que ele está ingerindo, verificando se ele está conseguindo se alimentar, se ele está com dificuldade de deglutir, de mastigar. Então, nós vamos estar atentos a tudo isso. Desde a escolha do alimento até a preparação também, certo? Porque nós também podemos preparar esse alimento. E o estabelecimento de uma rotina para que ele se alimente cada vez melhor, se acostume com aquele horário, e aí o organismo dele já vai reagir, já vai responder melhor, porque sabe que naquele momento é o momento de comer, certo? E aí, para isso, nós vamos falar de vários micronutrientes, o que são cada uma, certo? Então, o primeiro micronutriente que a gente vai falar, né, são as vitaminas. A gente escuta muito, fulano, como é isso que tem vitamina? Como é isso que tem isso? Como é isso que tem aquilo? Na verdade, gente, as vitaminas são um conjunto de substâncias, são várias substâncias diferentes, né? Não é apenas uma. A gente tem a vitamina, o complexo B, tem a vitamina A, a vitamina C, vitamina D, cada uma com sua função importante, mas são substâncias que são necessárias para o nosso organismo e que o nosso organismo ele não consegue produzir. A gente precisa adquirir essas substâncias de fora. De onde? Dos alimentos, certo? Então, por isso que nossa dieta tem que ser muito rica em frutas e verduras, porque é a partir delas
que nós adquirimos a maioria das vitaminas, né? Se a gente pensar aí na vitamina C, a gente lembra dos alimentos cítricos, vitamina A, aí a gente lembra da cenoura, né? Dos ovos. A vitamina B aí tem milhões de nutrientes que podem nos dar o complexo B, a vitamina E e a vitamina D, que está mais associada à ingestão de proteínas, de carnes, né, de substâncias mais proteicas, mas a gente vai já falar do que é uma proteína, certo? Então, inicialmente, eu queria que vocês entendessem que o que são vitaminas, que todo mundo fala, vitamina. Vitaminas são substâncias que o nosso corpo precisa para o seu funcionamento, suas células precisam, mas que a gente não consegue produzir. E a gente precisa adquirir elas na dieta, na nossa alimentação, certo? E cada vitamina específica vai ter fontes diferentes. Então, por isso que quanto mais variado o alimento do paciente for, né, a refeição, maior o teor de vitaminas que ele vai ingerir, certo? Outro nutriente que nós adquirimos com a dieta são os carboidratos. Os carboidratos, eles vão estar presentes lá em massas, em bolos, em pães, em biscoitos, só o que é gostoso. Esses são carboidratos mais ruins, mais vilões, né? Mas nós temos carboidratos bons também, que são os carboidratos que derivam de natureza, isso mesmo. Então, se a gente pensa lá na mandioca, na batata doce, na macaxeira ou mandioca, não sei como você conhece, né? Nos grãos, grão de bico, aí os pães. Então, existem sim carboidratos também in natura, vamos dizer assim, né? Principalmente, dos dois representantes maiores são as batatas e a macaxeira, o aipim, como você conhece, certo? E para que servem os carboidratos? Os carboidratos, apesar de ter a má fama de engordar, né? A gente escuta muito aí essas dietas low carb, sem carboidrato, mas é importante que a gente diga que os carboidratos, eles são muito importantes. Apesar de ter essa fama de engordar, se a gente faz a ingestão de carboidratos certos, na quantidade certas, eles vão ser essenciais para o funcionamento do organismo, porque é ele que vai nos dar, são eles que vão nos dar energia para fazer nossas atividades. Então, assim que a gente se alimenta, os carboidratos são os primeiros nutrientes que vão ser metabolizados e quebrados para nos dar energia, para nos gerar energia para fazer nossas atividades. Então, uma dieta sem carboidrato pode lhe causar mais fadiga, pode lhe causar uma situação de falta de energia. Olha que interessante. Então, por isso que é importante ter de tudo, não é para cortar carboidrato, mas escolha os carboidratos bons, em vez de você comer um pão, ou um bolo, ou um biscoito, coma aí um pão mais integral, com a farinha melhor, né, em vez da farinha branca. Coma aí uma tapioca, em vez de comer, né, uma farinha mais processada num bolo ou num biscoito. Prefira esses alimentos, uma batata doce no café com ovo, enfim. Então, os carboidratos, eles têm esse papel de vilão, mas eles são importantes, a gente precisa deles, tá? E aí é escolher os melhores para o paciente. Sempre carboidratos naturais, batatas, a doce ou a inglesa, macaxeira. Esses são os carboidratos bons, tá? Proteína, gente. Na proteína, aqui a gente já fala de outro também nutriente essencial para o corpo do indivíduo. As proteínas, gente, elas vão compor todo o nosso conteúdo celular. Então, elas vão ser substâncias, né? Vão ser nutrientes essenciais para a construção celular do nosso corpo, para estruturar o nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente precisa, leva um corte que precisa de regeneração, que precisa que crie lá uma nova pele, ou quando a gente passa por alguma doença, alguma situação desse tipo, as proteínas elas vão estar lá fazendo a reconstrução do nosso corpo nessas situações. Então, são componentes estruturais, são componentes que vão estar lá em todos os tecidos do corpo e a gente precisa ingerir eles, né, para adquirir mais força, mais vitalidade. Então, são verdadeiros construtores da natureza. São componentes indispensáveis porque estão em todos os tecidos do corpo. E onde é que a gente adquire proteína? Em carnes. Quando eu digo aqui carnes, não estou falando só apenas carnes vermelhas. Pelo contrário, é mais saudável que a gente opte por carnes brancas. Então, tudo que vem derivado de animal tem proteína, certo? Então, as carnes, obviamente, que derivam dos animais, mas aqui carne, quando eu digo, pode ser a vermelha, mas preferir aí peixes, preferir frango, né? Que são carnes brancas, mais saudáveis.
mas também os alimentos que derivam dos animais também têm proteína. Então, ovo, leite, manteiga, queijo, todos esses também têm teor de proteína e é importante que o paciente também faça a ingestão. Existe proteína sem ser de origem animal, professor? Existe proteína nas plantas, nas verduras? Existe, certo? Existe proteínas nos vegetais, principalmente vegetais de cores verde escura. Então, aqui chama atenção para o couve, para o espinafre, que são tipos de vegetais que têm muito teor de proteína, certo? Mas não tanto quanto carne mesmo, certo? Alimentos de origem animal. Aqui também chama atenção da soja, que surgiu aí como um dos substitutos da carne, e realmente a soja é uma leguminosa que tem muito teor de proteína e que sim, pode ser substituído na dieta, mas tem que saber preparar. Muita gente não gosta do gosto da soja, né? Acha que é amargo e tudo mais, certo? Aveia, linhaça também são grãos que têm proteínas, mas não tanto quanto os alimentos de origem animal, certo? Gordura. Gordura a gente já sabe o que é, né? Gordura é tudo que é gostoso, vamos dizer assim. Eita, danado. Mas a gordura, ela está presente em muitos alimentos, né? É importante dizer que também a gente precisa de gordura no nosso corpo, certo? Não pode ser em excesso, mas nossos componentes celulares também precisam de teor de gordura. E a gordura, ela também nos vai gerar energia. E além disso, ela vai poder ser armazenada para, no dia que a gente precisar dessa energia, ela está lá disponível e ser liberada, certo? Acontece que a gente ingere muito mais gordura do que deveria, e aí ela se acumula em muita quantidade e a gente acaba reclamando, né? Mas a gordura, ela é essencial também para o nosso sistema de funcionamento corporal e ela ajuda no transporte daquelas vitaminas lá iniciais que eu mostrei para vocês. Então, ela vai ajudar no transporte de algumas vitaminas, né, que são que tem mais afinidades com a gordura, que são as lipossolúveis, certo? Então, atenção às gorduras, que elas não são só vilões, elas também fazem parte da estrutura corporal e elas precisam estar presentes na alimentação. Fibras, as fibras também são outros componentes importantes, aí aqui as fibras a gente encontra principalmente em vegetais, certo? Alface, leguminosas, as frutas, certo? Manga, pera, mamão, são alimentos que vão estar com muita fonte de fibra. A fibra, ela vai auxiliar no funcionamento intestinal, vai ajudar o paciente a defecar melhor, né? Além disso, a quantidade de fibra ingerida pode também auxiliar em diminuição dos níveis de colesterol. Outros alimentos que têm bastante fibra são alimentos como grãos, certo? Então, muitos grãos podem ter aí fibras, né? A granola, que faz aquela mistura de grãos, aí a aveia. Então, eles são, sim, ricos em fibras e vão auxiliar nesse funcionamento intestinal e podem, sim, também estar auxiliando na diminuição dos níveis de colesterol. Olha que bacana. Aqui, gente, o material traz um cálculo. Ai, professora, pelo amor de Deus, cálculo. Mas eu não quero que vocês se preocupem com isso, tá? Depois a gente pode ver em sala de aula como faz isso, mas é uma fórmula matemática que você vai só aplicar. É uma fórmula que tem diferente para homem e para mulher. Esses númerozinhos são fixos, ó. E a gente vai adicionar a fórmula só o peso da pessoa e a altura, para calcular a taxa metabólica basal. Então, a taxa do seu metabolismo, como o seu corpo funciona por dentro, qual é a quantidade de metabolismo, de energia aí que tem, certo? Mas isso aqui é muito restrito à parte da nutrição, geralmente são os nutricionistas que fazem isso, vocês como cuidadores e eu mesma como enfermeira não preciso me preocupar com isso, certo? O que a gente precisa se preocupar é saber que existe um cálculo, saber que a gente pode calcular isso, mas que para o nosso dia a dia é muito mais interessante que a gente saiba fazer escolhas corretas do que ficar fazendo esses cálculos, certo? Mas eu trouxe aqui para vocês verem, se quiserem dar uma olhada no material. A gente pode ver isso quando a gente voltar. É só um cálculo que vai calcular a quantidade de energia de metabolismo basal do seu corpo, tá? E aí a taxa varia, para homem é de um jeito, né? E para mulher é com outros números. Mas aqui, ó, esses números são sempre fixos. O que vai mudar é você só adicionar seu peso e altura e você resolver essa conta matemática aí, certo? Então, não se preocupem com isso, beleza, gente? E aí, pra gente já ir tomando, né, o final do conteúdo,
a gente precisa falar então sobre quais são comportamentos que podem nos levar ao maior risco para a obesidade, certo? Então, com certeza o sedentarismo ele está aí em primeiro lugar, né? Ser sedentário, não fazer exercício, não se exercitar, chega como o principal ponto nessa situação. Ter uma dieta desequilibrada e o estresse são 3 pilares aí para desenvolver a obesidade. E dentre a obesidade não traz com si só, né? Só o fato de estar acima do peso, também traz doenças. E as grandes doenças que aparecem são os problemas cardiovasculares, né? Então, a hipertensão, até o diabetes também aparece com obesidade. E câncer, já se sabe, sim, que a obesidade ela pode aumentar a chance do indivíduo desenvolver o câncer, certo? Então, por isso que se bate tanto na tecla de você não ser sedentário, de perder peso, né? Além da estética, tem também o lado da saúde. Então, agora eu trouxe uma proposta só para a gente falar um pouquinho sobre cada refeição, o que fazer, certo? Então, no café da manhã é importante que a gente entenda que essa é uma refeição mais importante do dia, porque a primeira refeição é aquela refeição que vai começar o dia do paciente. Então, sempre combine muitas frutas, sempre traga, assim, carboidratos, né? Então, você pode trazer um bolo, pode trazer uma tapioca, né? Pode trazer o carboidrato e as proteínas, um queijo, um presunto, um ovo, mas nunca esqueça das frutas, de combinar as frutas também. De preferência, começa com as frutas, porque já dá aquela saciedade, e depois oferece o queijo, a tapioca, a torrada, seja o que for. Importante também ter um lanche, né, da manhã, antes do almoço. Então, esse lanche a gente pode ofertar uma porção de fruta, ou pode ofertar um suco com algum biscoitinho, alguma coisa desse tipo. Lembrando que, claro, aqui o intuito da gente não é saber montar um cardápio perfeito, porque isso compete à nutrição, né? Então é importante que o paciente tenha auxílio da nutrição, mas se não tiver, a gente desenrola também, certo? No almoço, a importância de escolhas também de vegetais, né? Então aqui a gente não pode acrescentar fruta, mas a gente acrescenta os vegetais, então folhas, como alface, como espinafre, como couve, a tomate, o brócolis, né? Então, a metade do prato deveria sempre ser leguminosa, certo? Também oferecer a proteína aqui em forma de carne mesmo. Então, você vai fazer a opção pela carne que você preferir, pela carne que estiver ao seu alcance. E os carboidratos, como o feijão, que é carboidrato, o arroz ou o macarrão, certo? E a importância da gente ofertar também um lanche da tarde, não deixar tanto tempo o paciente sem comer. Então, à tarde a gente pode oferecer também um suco, um iogurte, uma coalhada, ou um biscoito com um suco, ou uma fruta também, é uma ótima opção, viu, gente? No jantar, a gente prioriza também a ingestão de carboidratos, de proteínas, né? Tem que ter. E não oferecer uma porção muito grande. Então, o prato não precisa ser grande. A gente pode diminuir até para um prato de sobremesa. Por quê? Porque à noite a gente precisa de uma boa noite de sono. E quando a gente come muito à noite, fica muito cheio, né? Isso pode dificultar o sono. Pode fazer com que o paciente não durma bem. Então, nunca ofertar comida demais para o paciente se encher demais à noite. E, claro, se ele janta muito cedo, 6 da noite, 7 da noite, e vai dormir muito tarde, né, já 10 horas, já faz aí mais de 3 horas que se alimentou, é importante a gente oferecer uma ceia. Então, um leitinho morno, um mingauzinho antes dele dormir, para que ele durma mais tranquilo, né, com a barriguinha cheia, mas nem tanto. Gente, alguns cuidados essenciais são muito importantes, tá? A gente tá falando aqui de ter cuidado na elaboração do café, do almoço, da janta, mas é importante que a gente saiba que cada paciente tem sua peculiaridade. Então, se o paciente ele tem lá uma diabetes, a gente já sabe que alimentos muito ricos em açúcar devem ser evitados. Se ele tem uma hipertensão, alimentos muito ricos em sal devem ser retirados da dieta, preparação toda sem sal. Se ele tem lá colesterol alto, tirar a gordura. Então, essas orientações a gente sabe. Mas é importante que a gente, novamente, repito, tenha o auxílio da nutrição, que a nutrição esteja junto conosco. Então, de maneira geral, a gente tem que ter atenção com o consumo de gorduras e de sal, né? Sempre ofertar líquidos. Então, falamos lá no início do conteúdo hoje, mas vou repetir novamente. Líquido sempre tem que estar presente.
as fibras, os nutrientes como todos, né? Atenção na hora de comprar, na hora de limpar, de higienizar esses alimentos. E ter cuidado também nos preparos, né? Então, nunca sopre na comida do paciente para esfriar. Espera esfriar, depois você dá. Não vai soprar, porque você tá jogando toda a bactéria da sua boca lá na comida do paciente, na comida da criança. Então, isso é uma técnica muito errada que a gente vê até hoje acontecendo. Não se sopra comida para dar na boca de idoso, ou de criança, ou de seja quem for, para esfriar. Deixa esfriar naturalmente. Ter cuidado com ferimentos, né? Se você cortou a mão no preparo e tudo mais. Enfaixa ali o dedo, bota uma luva se necessário para não contaminar o alimento. Atenção também ao cabelo, as unhas, tudo isso tem que estar, ó, muito bem organizado para a gente evitar contaminar aquele alimento, certo? Aqui eu trouxe algumas situações de dificuldades na alimentação, né? Então, às vezes o paciente tem lá algum tremor na mão, alguma dificuldade para se alimentar. E aí essas dificuldades, elas podem ser sanadas com adaptações. Então, hoje já citei essas colheres, que são meio que tronchinhas, né? Na verdade, ela já vem pronta lá, para ele só fazer o movimento de levantar e a colherzinha já entra na boca mais facilmente. Então, aqui é para quem tem dificuldade mesmo de coordenação motora. Aqui, para quem tem um Parkinson, por exemplo, precisa lá que o garfinho ou a colher fique presa na mão para que ele não se perca. Então, a ótima alternativa é fazer essas punheiras aqui, né? Essas bichinhas que a gente encaixa a mão. Já vende pronto isso, tá, gente? A gente pode orientar a família a comprar, mas em situações em que a gente não consiga, não tem acesso, a gente pode produzir também, certo? Gente, então era isso. Quero que vocês leiam o material, deem uma olhada, certo? Lá fala também sobre algumas dificuldades com a alimentação. Então, dever de casa é vocês lerem o material, fazerem exercícios de lá. Pode fazer também, se tiver dúvida lá do material, manda pra mim. E o nosso exercício, que eu sempre mando, o linkzinho, as meninas mandam. Trouxe aqui uma questão pra gente revisar umas questões. Mas antes disso, vamos fazer um apanhado geral, né? Então, essas questões vocês vão encontrar lá no conteúdo do exercício e a gente já aproveita para revisar. Então, primeiro a gente viu a importância da água, né, que é composta lá em todos os órgãos, está presente em todo o nosso organismo. Vimos os sinais de desidratação, boca seca, xixi concentrado. O que mais que a gente falou? Bora? Lábio rachado, dor de cabeça pode estar presente, né? Então, vimos tudo isso. E depois a gente começou a falar um pouquinho sobre a alimentação. Então, vimos a importância de todos os nutrientes e também falamos sobre os riscos que a obesidade pode oferecer. Então, a gente viu que a importância de manter uma alimentação equilibrada é porque também ela dá aporte hídrico e evita algumas doenças, né? Então, a obesidade é uma delas e junto com a obesidade pode vir lá o câncer, pode vir a diabetes, a hipertensão, certo? Então, como fazer escolhas saudáveis? Ver a patologia do paciente, pedir auxílio da nutrição se preciso e sempre prezar por escolhas boas. Quanto mais natural e quanto mais simples o alimento, melhor, certo? Não esqueçam disso. Gente, então por hoje era só. O nosso próximo conteúdo vai ser sobre o quê? Prof, a gente já viu ostomias. Foi, gente, já viu. Então vamos olhar aqui nosso próximo conteúdo no nosso livrinho, porque esse negócio aí deu algum erro aí, com certeza. Ah, gente, tá aqui. Nosso próximo conteúdo não é ostomias, que a gente já viu. A professora tá ficando doida. Nosso próximo conteúdo vai ser sobre sinais vitais. Então, ó, vamos trabalhar o nosso capítulo 17 de sinais vitais, tá? Imperdível, vamos falar sobre temperatura, pulso, pressão. Espero vocês, tá? Vai ser top, top, top. E aí, só pra gente se organizar, ó, a gente tá seguindo a ordenzinha, só dei uma puladinha nesse cuidando da roupa, porque a gente vai juntar com esse aqui, ó, de acomodação, o paciente acamado, certo? Aí a gente faz junto. Mas aí a alimentação já foi, agora sinais vitais. Então, aguardo vocês para sinais vitais. Um beijo e até a próxima.